Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais. Braz, São Paulo, Gênesis capítulo 1. Irmão Evandro Cury pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra de Deus. Braz estava lotadíssimo e Deus mandou a sua santa palavra. O começo de tudo, né, irmãos? Gênesis primeiro é a origem, o começo de todas as coisas, né? Então é o começo e o recomeço na vida da nossa querida Irmandade. Irmãos, um culto glorioso, com certeza a Irmandade vai tomar essa palavra deste culto como um aviso, como um comunicado, né, irmãos? Vamos ouvir na mesma comunhão. Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas. Ok, queridos? Vamos ouvir na mesma comunhão? Vamos lá. 367 366. E amanhã, o dia 1º, disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde e amanhã, dia 2º. Disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e amanhã, o dia 3º. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E Deus fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e amanhã, o dia 4º. Disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as águas sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã, o dia 5º. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis,
e bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva e da semente que está sobre a face de toda a terra, toda a árvore em que há fruto, de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Amém. Esta é, conforme as Escrituras, que Deus deu ao seu servo no passado, certamente Moisés, escreveu ou terá reescrito, Deus é que sabe, a forma como Deus formou as coisas, a maneira como Deus formou as coisas. Glória a Deus. Irmãos, observem a simplicidade de que isso está escrito, a forma, a maneira como está narrado, mostrando-nos que esta grande complexidade que há na criação de todas as coisas resume-se a isto: Deus, pela sua palavra, criou todas as coisas. Glória a Deus. Este é o resumo, este é o foco. Deus revelou isto, certamente foi por revelação, ou Deus terá falado, não sabemos, mas recebemos pela fé, por fé, como verdade. E naturalmente recebemos também de que Deus, na sua sabedoria, reserva as coisas em mistério, muitas Glória a coisas. Deus. Ainda Salomão, na sabedoria que Deus havia dado a ele disse algumas coisas que faz sentido prestar atenção. E dizia: o homem não pode imaginar, o mundo está no coração dos homens. Quer dizer, o homem vive a sua própria vida, tomado a sua mente pelo que o rodeia. O mundo está no coração dos homens, sem que os homens percebam o que Deus criou desde o princípio. Glória a Deus. O homem natural, ele está olhando para a sua própria vida, conhece o seu início, conhece a sua história, a
passado, o presente, mas não sabe o futuro, e nem o tempo do término, e não verá o término. Mas, irmãos, se nós pomos atenção na palavra de Deus, Glória a Deus. vamos observar como que Deus fala pelos profetas a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo, e como depois também que o Senhor Jesus veio, como que os apóstolos entenderam a pessoa do Senhor. Entenderam? Os irmãos, por exemplo, podem pôr atenção de que temos quatro evangelhos, não é? 4 livros de evangelho. Glória a Deus. Cada um conta a ordem cronológica das coisas. Mas os irmãos observem que João escreveu o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que era o discípulo a quem Jesus amava. Tem bastante referência sobre ele nessa parte. O discípulo a quem o Senhor amava. Havia alguma coisa em João que o diferenciava dos demais. Certamente todos os discípulos amavam o Senhor. O próprio Senhor Jesus deu testemunho que Pedro amava o Senhor mais do que todos. Foi escrito por João. Pedro, tu me amas mais do que estes? Foi as palavras do Senhor. E Pedro respondia, eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo mais do que todos. Isto era fato. E João que escreveu isso, porque isso está no Evangelho de João. Mas tinha um que o Senhor amava mais. Glória a Deus. Há isto, irmão. Mas veja que o Senhor nos fez a sua imagem e semelhança. Isso também é mistério. Glória a Deus. Então o Senhor ama mais alguém. Glória a Deus. Isto existe. Ora, Deus amou a Abraão de tal forma, quando ele chegou a oferecer seu próprio filho, os irmãos vão lembrar, porque Deus lhe havia pedido Isaac, e não permitiu que fizesse, que apareceu o anjo. Mas diz a palavra, em figura, Abraão ofereceu, ainda que não concluiu, porque Deus o impediu. Mas o anjo de Deus lhe disse, agora sei o que tu tens no teu coração. Você iria me oferecer o teu único filho, porque ele não tinha outro, a não ser Ismael, que não era filho de Sara, era de Agar. Foi tamanha, certamente, a fidelidade que Deus viu em Abraão, que diz a palavra que este ato lhe foi imputado por justiça, justificado. Sem ainda a vinda de Cristo, sem batismo, não é? Ele foi justificado. Quer dizer, ele já era herdeiro da salvação, chamado também o Pai da fé, com quem Deus fez um concerto. Por isso mesmo, de tal alegria que certamente Deus teve, Deus falou com Abraão, você não tem filho, mas olha as estrelas do céu, e fez um concerto com ele e disse, a tua descendência será numerosa e incontável como as estrelas do céu. Não só isso, além de incontável, também ela possuirá a porta dos seus inimigos. Ela emprestará e não pedirá emprestado. E onde ela puser as mãos, prosperará. Nós todos, depois de milhares de anos, somos testemunhas de que Deus cumpre a sua palavra. É verdadeiro. Porque isso não foi escrito por Moisés, 1500 anos ou mais antes do Senhor. Ora, irmãos,
Deus amou Abraão desta maneira. E o Senhor tinha este amor por João. Ora, quando João escreveu o seu evangelho, os irmãos vão lembrar que ele não falou da cronologia como os demais. Então vejam o que resulta ser próximo do Senhor. O que resulta ser amado do Senhor. João escreveu, um dos outros falavam a respeito das profecias e do nascimento de João Batista e assim por diante. João não. João falou: no princípio era o Verbo, a palavra. Quando não existia nada, tudo foi feito por Ele e tudo subsiste por Ele. Foi feito para Ele. Ele era a luz, a vida era a luz dos homens. A vida se manifestou entre os mortais. Quando diz a luz se manifestou nas trevas, é isto. A vida se manifestou entre os mortais, que já não tinham mais esperança de vida eterna, que era a humanidade. Mas não aceitaram a luz. E veio para refazer todas as coisas que haviam sido perdidas. Tudo mistério de Deus, irmão. Tudo mistério. Irmãos, se lembram de que Salomão também falando a respeito da glória do homem, diz: a glória dos reis é tudo investigar, mas a glória de Deus é encobrir o negócio. Quanto mais uma pessoa sabe, entende, maior é a sua glória. Quanto mais ele participa, quanto maior a sua influência, quanto mais informação tem, que é uma forma de poder, ali maior é a sua glória. A glória de Deus é esconder as coisas. Glória a Deus. Que bom, irmão, que o Senhor tem escondido nossas falhas, nossas fraquezas. O Senhor é que traz à luz as coisas, como vimos, e é o Senhor que deixa elas escondidas também. Glória a Deus. Esta parte é bastante importante, irmãos. O Senhor é que sabe, eu não tinha, mas o Senhor, eu sinto que a presença de Deus está entre nós. O Senhor está Glória a trazendo esta parte agora. Irmãos, se alguém de nós tem errado em alguma coisa, a irmandade receba na simplicidade no amor de Deus. Tal pessoa, todos nós, reconheçamos a nossa falha. Glória a Deus. E se alguém tem agravado demasiadamente a doutrina do Senhor, considera a misericórdia e a benevolência manifestada da parte de Deus em esconder o negócio. Irmão, para entender, eu creio que nunca preguei essa parte assim, dessa forma, mas eu creio que está bem embasado nas Escrituras isso aqui. Porque o Senhor, irmão, Ele pode perdoar alguém na sua infinita misericórdia, depois de haver lavado, santificado, purificado. E alguém tropeçou em alguma falha, entristeceu o Senhor. Considera a misericórdia de Deus e anda na humildade. Glória a Deus. Humildade. Para que não seja o caso que, para bem da tua própria salvação, um pouco pesado, irmão, mas eu não posso rejeitar, deixar de falar aquilo que o Senhor traz no coração. Para bem da tua salvação, o Senhor não tem que trazer à tona, colocar no telhado, para que você se humilhe
a fim de receber a tua salvação. Glória a Deus. Todas as coisas foram feitas pelo Senhor, foram por eles. Ora, disse Deus, então é a palavra, é referência à palavra. Disse Deus, haja luz. E que é a palavra, irmão? É o Verbo feito carne. Então é nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio à terra e deu a sua vida por nós, pagando a nossa dívida impagável. E o Senhor, pela fé que colocou no nosso coração, nos fez nascer pelo batismo uma nova criatura. Então nós não vivemos agora somente como semente humana, que é corruptível, quer dizer, essa carne vai descer à sepultura. Agora somos uma semente incorruptível, uma nova vida, que se renova na graça do Filho de Deus. Então há uma vida vivendo dentro desse corpo, irmão, que ela não envelhece com o tempo e não se enferma com o passar dos anos. Pelo contrário, diz a palavra, se renova dia após dia. O homem interior dentro de nós se renova. Os irmãos vejam, era João amoroso, humilde. Certamente era a condição que agradava o Senhor. E a palavra fala em muitas partes, irmão, que o Senhor resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Quer dizer, quem é humilde tem a graça de Deus, tem a atenção do Senhor, tem o cuidado do Senhor. Quanto maior a humildade da pessoa, irmão, creio que mais agrada o Senhor. A nossa humildade, irmãos, ela se manifesta quando nós, podendo fazer alguma coisa, não fazemos por amor ao próximo, por amor ao nosso irmão, por amor a Deus. Podendo exercer tal autoridade, não exercemos por respeito à autoridade que os nossos olhos não vê, que é Deus e Cristo Jesus que habita dentro do nosso coração. Portanto, quanto maior a posição de alguém na sociedade, maior a tentação com relação a não ser humilde. Mas, se sendo grande na sociedade, ainda assim for humilde, grande é esta humildade também. Porque, irmão, observemos uma parte da palavra que fala também da semente, quando foi lançada a semente, e comparando o fruto que dá em cada terra onde a semente é lançada, não é? Então se vê, parte da semente caiu, os irmãos vão se lembrar, no caminho, durante o caminho, e as aves dos céus vinham e comiam ela. Isso era uma parábola do Senhor Jesus. Então esta era comparada àqueles que ouviam a palavra, mas não entrava no coração, e vinha o adversário e já levava a palavra embora. Há muitos desta forma que não conseguem, o coração não recebe a semente. É uma terra dura, é terra de pisada, de passagem, não produz. Passa muita gente ali, passa muita coisa ali, não consegue receber a semente. Depois tem uma outra que diz que cai entre pedregais, cresce logo, mas não tem muita terra na meia da pedra, não é? Assim é, cresce logo, mas logo se murcha porque não tem muita raiz, o sol machuca aquela terra, aquela planta.
Isso é comparado com as provações. A pessoa recebe a palavra, mas vem as primeiras provações, a pessoa abandona o caminho do Senhor. E diz também: a que cai entre os espinhos, sufocada, ela não pode crescer, porque os espinhos sufocam ela. O que é isso aí? As riquezas desta vida. Aquilo que o homem tem por bênção e por glória e por coisa boa, é aquilo mesmo que sufoca os frutos que o Senhor está esperando. Glória ao nome do Senhor. A Irmandade recebe esta palavra que o Senhor está mandando aqui nesta noite. Porque o Senhor vai começar a trabalhar a terra, a nossa terra e a terra de muitos que estão aqui na presença dele. Porque é terra boa, é terra muito boa. Mas não há terra que não possa ser preparada, né? O Senhor ainda falou esses dias pela palavra dele que foi aqui. O Senhor vai começar a preparar a nossa terra para nós dar fruto para o Senhor agora. Meus irmãos, vejam que de toda forma se espera a humildade e a simplicidade. Ora, irmãos, o Senhor não poderia ter revelado aos seus servos, aos do passado que escreveram, coisas mais profundas ao nosso entendimento, coisas mais científicas ao nosso entendimento, detalhes maiores? Poderia, mas não revelou. O que Deus quer revelar, Ele revela. O que Ele não quer revelar, Ele conserva em segredo. Glória ao nome do Senhor. E é nisto a tentação. É aí que vem a tentação do adversário. Mas será que é verdade? Será que é assim? Será que foi desta forma? Ora, estamos falando da Bíblia, irmão. Quanta coisa, mesmo nas Escrituras. Os homens hoje, eles questionam de toda forma, para tirar o crente da simplicidade da fé, para fazê-lo questionar. E vai estudo daqui, estudo dali. Mas será que é assim? O que está sendo descoberto agora pelo cientista? E agora o telescópio, quem mostra? E vai daqui. Como pode perceber isso aí? Chamando o povo para desculpa a expressão, para a discussão. Vamos provar, vamos ver o que é verdade e o que não é. E o coração de muitos começa a balançar por causa do pensamento, da mente, por causa das dúvidas que começam a surgir. E aqueles cuja fé ainda é incipiente, é pequena, começa a perder, irmão, a própria fé. E sem fé ninguém se santifica, irmão. E sem santificação ninguém entra no céu. Bendito é o nome do Senhor. Por estas coisas, irmão, o Senhor nos conserva num caminho às vezes apertado. Pode perceber, irmão, todos nós, creio que passamos por certas fases da nossa vida que é assim: lutamos de um lado, a porta fechada, luta de outro lado, a porta se fecha, planeja aqui, não dá certo o nosso plano, e vai lutando até o ponto de vir a tristeza. Não tem mais estímulo para viver, vem a depressão, agrava-se e a pessoa já não quer viver mais. Quanto tem disto, irmão, na terra, quanto terá entre nós. Por isso dizia Salomão: Deus fez tudo perfeito,
Mas os homens buscam muitas invenções. O Senhor colocou o homem dentro de uma condição, como dizendo: esta é a tua vida, este é o teu tempo de vida. Coloquei a fé dentro do teu coração para crer. E o homem não aceita, quer mais, quer viver muito mais, é natural. Não quer envelhecer, quer ser maior e grande entre a sociedade. Isso tudo empurrado dentro do nosso coração. Por acaso, irmão, a graça sucumbiu ao longo dos anos e dos séculos? Naufragou a graça de Deus pelas perseguições que vieram ao longo dos séculos contra o Evangelho? Em tempos que não se sabia de nada, não se conhecia nada, não tinha comunicação nenhuma. E as perseguições eram físicas. Alguns morreram à espada, outros eram perseguidos. Isso é a nossa história, irmão. É o povo de Deus na terra, são nossos irmãos do passado. Foram despojados dos seus bens, separados das suas famílias. Qualquer um de nós no tempo atual abandonaríamos o barco, alguns de nós, se vivêssemos o que os nossos irmãos do passado viveram. Mas a graça de Deus não diminuiu no meio deles, pelo contrário, aumentou cada vez mais. Sim, meu Pai amado. Transbordou. E aonde houve perseguições, houve escape. Então agora está bem. Não erraram dessa forma. Este povo não pecou dessa forma. Não pecou, então vamos buscar outra forma. Balaão. Então Balaque disse para Balaão: amaldiçoa este povo, porque daqui a pouco, olha a grandeza que eles são. Daqui a pouco eles pelo deserto vão chegar na nossa nação ali, e eles vão acabar com nós. Então contratou alguém para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão, quando queria falar alguma coisa, os irmãos conhecem bem a história, ele falava: não consigo proferir maldição sobre aquele povo que Deus abençoou. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E já se ouve no meio deles o alarido de um rei, e dos baldes de Jacó manarão águas, e uma estrela procederá. Já se vê que ali tem uma prosperidade vinda do céu. Não adianta encantamento, não adianta feitiço, não adianta nada. Irmã, leva esta palavra para a tua casa. Não adianta feitiço e encantamento contra ti e contra a tua casa. Aleluia. Aleluia, Pai amado. Não adianta. Esta é a herança tua, Glória a Deus, que tu levas contigo. aleluia. Não erraram. Não deu maldição. Não deu feitiço, não deu feitiço. Nada? Então tá bom. Os irmãos vão ler em outra parte que conta, se entende, que na verdade depois Balaão ensinou a Balaque como vencer o povo de Deus. Como disse Balaque? Balaão falou para ele e disse: faz eles errarem com as mulheres. Introduz entre eles as mulheres mais belas do teu reino, oferece para eles. Eles errarão contra o Deus deles. Eles não conseguimos vencer eles no calor do deserto, enquanto eles estavam ali, sem água, alimento escasso, tinha só uma porção. Vamos imaginar, não deu maldição, nem maldição não deu. Então tá bom, vamos virar a mente deles, vamos mexer na cabeça deles. Não pensa que isso é coisa atual,
esse espírito antigo, irmão, sobre a terra. Por isso diz a palavra: Deus nos deu a mente de Cristo. Temos a mente de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz a palavra: se nós pudéssemos ver os espíritos que infestam os ares, nós não ficaríamos de pé, desmaiaríamos. O que significa isso? A guerra espiritual que existe do inferno contra a nossa alma, contra a nossa salvação, é grande. Mas até disso Deus nos livrou, você nem vê. Glória a Deus. Santo o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Irmão, essa é a palavra que o Senhor está trazendo no coração aqui. O Senhor vai visitar a sua igreja nos tempos atuais, irmão. Meu Pai amado, glória a Deus. Ah, mas eu quero receber a promessa do Espírito Santo. É bom, isso é muito importante. Mas o Senhor vai te dar o dom de discernir os espíritos. E é Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Tem alguém que precisa ainda hoje do dom de discernir os espíritos. Na última oração, o Senhor te dá este dom, irmão. Glória a Deus, aleluia. Porque amanhã já tem um laço preparado. Santo Deus, tem misericórdia. Amanhã já tem. Não vai se ver o laço, irmão. Não vai se ver alguém escondido, alguém bravo, não. Vai se ver só as aparências, os sorrisos. E diz a palavra que o caminho de um homem é bom aos seus próprios olhos. Então, todos nós falamos que o caminho do Pai é bom, mas diz a palavra: o Senhor, Ele pesa os espíritos. Que tem que dar peso aos espíritos, não é possível uma coisa dessa. Para nós foge da nosso entendimento. O Senhor conhece a intenção dos corações. O Senhor conhece o que está escondido atrás do sorriso, o que está escrito nas entrelinhas mais miúdas de um contrato, que um homem, pela confiança de ver o outro, assim às vezes é sem ler. O Senhor conhece as entrelinhas. E o Senhor manda esta palavra dizendo: eu te amo. Glória a Deus. Este é o valor Glória a da Deus. nossa simplicidade, da nossa fé. Glória a Deus, Pai amado. O Senhor te ama. Glória a Deus. Irmã, o advogado não vai dar jeito na causa. Ele não vai achar escape, ainda que ele ache que sim. Mas o Senhor te diz: o meu amor por ti, porque tu és humilde e simples e me amas, este meu amor por ti vai desfazer o laço do adversário. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Tu vais glorificar o meu nome, te diz Glória a o Senhor. Deus. Irmão, tu vais ver. O Senhor te diz: eu vou te provar que o que vale é a simplicidade e o teu amor pela minha graça. Glória a Deus. Glória a E Deus. o meu amor pela tua alma e pela tua salvação. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso que vale. O Senhor irá trazer a nossa atenção, irmão, para o que importa. Deixa um pouco a ciência de fazer o seu trabalho. Deixa um pouco as explicações de lado. Disse até Paulo, irmãos, vão lembrar uma parte que ele escreve a alguma das igrejas. Ele diz: segundo a graça que me foi concedida, eu digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber. Olha, o ponto chegou o servo de Deus a dizer isso aí. Cada um saiba segundo a medida da fé que Deus distribuiu a cada um de vós. E depois fala dos dons de Deus, que às vezes nós queremos ter dom de profecia, mas não temos fé para isso. Deus não deu isso aí para nós. Queremos ter o dom de expulsar os demônios, mas o Senhor às vezes não deu isso aí. Não olhando para aquilo que o Senhor não nos deu e observando aquilo que o Senhor nos deu. Porque a beleza da graça de Deus em nós não foi escolhida por nós, como também a nossa fisionomia, a nossa
complexão, o nosso gênero. Nada nós escolhemos. E nós temos de maior valor que a nossa própria vida, que nós escolhemos. Nem a data do nosso nascimento, nem às vezes nossos pais não imaginavam que iríamos ser concebidos. A vida, irmão, é o maior dom que nós temos. Escolhemos alguma coisa, não escolhemos nada. E vamos agora escolher o dom que Deus vai nos dar. Escolher o cargo, o ministério, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. O que é isso? Porventura, alguém que escolhe as coisas santas de Deus para fazer, sabe o que está escolhendo? Não sabe. Quem conhece os mistérios de Deus? Quem sabe o peso que repousa sobre alguém que Deus deu um cargo, um ministério? Quem sabe a responsabilidade de alguém que Deus colocou, irmão ou irmã, numa parte importante da obra de Deus, que lhe será pedido conta na volta de nosso Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus. Para a sua salvação ou não? Santo Deus. Ora, deixando de ser meninos, por isso dizia Paulo a uma das igrejas, salveva aos Gálatas: eu quis vos criar com uma comida um pouco mais sólida, mas vocês ainda são carnais. Ele dizia: meninos, porque vocês ainda falam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolos, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Isso é meninice. Ninguém morreu por nós na cruz a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. O resto, um semeia, outro rega, outro vai lá limpar, outro colhe. Mas quem pode dar crescimento? É só Deus, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Não fica olhando para o lado e não almeja um dom, uma coisa que todo mundo admira por aqui e por ali. Não faz isso. Olha para a plantação, a semente que Deus colocou aqui dentro. Glória a Deus, aleluia. Como? Na humildade, na simplicidade. Quando você menos esperar, esta sementinha é como um grão de mostarda. Já cresceu e é grande. E seus ramos já estão estendendo sobre a terra. É assim, irmão, a obra de Deus, na simplicidade. Como Deus criou? Pela palavra dele. Basta. Quanto tempo eu tenho de vida no corpo? Alguns anos. Santo Deus. Basta. Até onde vai minha capacidade de administrar, de crescer materialmente? Até um certo ponto. Basta. Alegra-te mais do que todo ser humano desta terra que não tem a salvação que você tem. Porque a mesma palavra que te diz, contenha-te com o que tens, é aquela que te diz, ser fiel, eu vou te dar a coroa da vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. A coroa da vida eterna, irmão. Não se embaraça com o negócio desta vida. Não se embaraça com glória. Busca a coroa da vida eterna. E a paz que o teu coração procura, o Senhor te diz, ainda hoje eu coloco dentro do teu coração. Glória a Deus, aleluia. Irmão, o Senhor vai libertar alguns aqui da depressão, irmão. Glória a Deus. Deus é que sabe com quem que é esta palavra. Glória a Eu creio que o Senhor está trazendo isso aqui. E veio alguém aqui, o que não é difícil mesmo hoje em dia, que você colocou o fim dos teus dias sendo os próximos. E o Senhor te responde, vou mandar esse espírito embora. Porque a vida do corpo que você tem, fui eu que te dei. Glória a Deus. Glória a Deus. E quem tem contado os dias da tua vida não é você, sou eu que diz o Senhor. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Todo mundo quer investigar perdão, irmãos, a hora passa, depois que percebe. Todo mundo quer investigar.
Mas como Deus criou? Como começou a vida? E vai todo mundo atrás disso aí. Nós não, irmão. O crente ele fica na simplicidade. Mas não posso conhecer? Pode conhecer, não tem problema. Mas a nossa fé não está nisso. Quem pode responder, por exemplo, quanto é um dia para nós? Não me permitam. Um dia para nós é 24 horas, que é regido pela rotação da Terra, que o Sol se põe, nasce, se põe e assim por diante. O que é dia para Deus? Já não está claro para nós isso? Lendo simplesmente. Se Deus criou o Sol e a Lua no quarto dia dele, foi no quarto dia. É como dizendo, não entra nesse assunto. Deixa a criação para mim, crê na vida eterna. E cuidado que o adversário vai querer te tirar da simplicidade. Porque a hora que ele te tirar da simplicidade, ele te afasta do Senhor. E o Senhor te diz, não te chamei para você ficar parado no meio do caminho. Portanto, o Senhor te diz por esta palavra, eu vou te visitar de maneira diferente nos próximos dias, para calar a boca de um espírito que está falando na tua mente que você não está no caminho certo. Eu te mostrarei aonde foi que eu te coloquei. Glória a Deus. No caminho da tua salvação. Glória a Deus, aleluia. Já estamos a Deus em oração. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nosso eterno Deus, no nome sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo, eis que mais uma vez os nossos joelhos estão diante da Tua presença santa, desta vez, Senhor, com um ato de agradecimento, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia, Senhor Deus, de estar dentro da Tua casa. Graças te damos pelos hinos que cantamos nesta noite, Senhor, a qual, Senhor, ao cantar os hinos, sentimos a Sua presença neste lugar. Graças te damos, Senhor, pelas obras contadas, Senhor, bendito seja o Teu nome, aos Teus servos se levantaram e exaltaram e contaram as Tuas grandezas que Tu tens operado nas nossas vidas. Senhor, graça maior te damos, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor, como eu falando conosco nesta noite, nos enriquecendo das coisas do céu, Senhor, e nesta oração de agradecimento, Senhor, como pregaste na boca do Seu servo, dispensa sobre nós os Teus dons, Senhor amado, para que assim, Senhor, possamos lutar, Senhor, contra o invisível, Senhor, mas em espírito, Senhor amado, para que nós venhamos vencer todo o mal, Senhor. E se alguma coisa contrária tem se levantado contra o Teu povo, está escrito na Tua palavra, Senhor, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pela Tua palavra, Senhor, entra nos nossos corações, na nossa vida. Bendito seja o Senhor, e cria um caminho novo, como criaste no princípio os céus e a terra. E pelo poder da Tua palavra, vamos sair daqui crendo, Senhor, que Tu há de fazer uma obra na nossa vida. Guarda o Teu servo que atendeu esse santo culto, guarda o Teu servo que pregou esta palavra, o abençoa e o ajuda, Senhor, no seu ministério, Senhor. Bendito seja o Senhor, abençoa a Tua igreja, que ouviu, Senhor, esses santos conselhos, vindo lá da glória dos céus, Senhor amado, nos enchendo de virtude e de paciência, Senhor, e fervor e fé, para nós lutar contra o adversário das nossas almas. Essas bênçãos que te pedimos e te agradecemos, não é no nosso nome, mas é no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, o Pai bendito e eterno. Amém. Deus seja sempre louvado. Cantemos o hino, queridos. Uma irmã havia chamado lá. Não perdoa, viu, querido? 74.
o terceiro verso e o final, irmãos. Glória a Deus. Permaneçam em nossos corações. Amém. Tava chovendo na que você entrou? Não, aqui fica dando aquelas garoas. Aquelas garoas estranhas. Santo Deus, que culto glorioso Deus tem preparado, né, irmãos? Irmão, pode perceber que eu dei uma ausentada, mas já estou arrumado para ir neste culto de sábado, né? Deus abençoando o seu povo na terra. Irmãos, peço encarecidamente a nossa querida Irmandade, se inscreva no canal, acione todos os vídeos, né? Ali no, como você vai escrever, o sininho, todos os vídeos, para que o YouTube indique, né, irmãos, estas pregações para os nossos irmãos que estão acamados, os que estão fracos na fé, né, queridos? E hoje, com certeza, vai ter mais pregações. Deus vai preparar mais pregações para nós colocar aqui no canal, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.